Graça e paz, amados, estamos aqui mais uma vez gravando a nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Mas, antes de começar a gravar a ministração dessa semana, precisamos ter mais intimidade com Deus. Eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo nos ajude a fazer uma gravação poderosa que vai edificar grandemente a sua vida. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a tua palavra para o teu povo, para a tua igreja. Eu sei, meu Deus, que de mim mesmo não posso nada, porém, eu creio que o Espírito Santo pode me ungir e a partir de então eu posso gravar uma mensagem que edifica, que transforma e que muda o coração das pessoas. Por isso, Senhor, capacita-me agora com a tua graça, com a tua unção e teu poder. E já damos a ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Também, Senhor, conceda para aqueles que nos ouvem, nos assistem, espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que nós possamos não apenas ser ouvintes, mas valorosos praticantes, para que a tua palavra venha realmente a mudar as nossas vidas, a nos dar um novo rumo, conforme é a vontade do Senhor. Mas o tema, querido, dessa ministração é muito importante. Eu sei que é um tema difícil, que muita gente pensa que tem e não tem. Nós precisamos, a cada dia, ter mais intimidade com Deus. Vamos ouvir um versículo que fala disto. Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para que os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Nós já temos ministrado aqui há algumas semanas que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor nos ajuda a viver em santidade. O temor do Senhor nos evita de pecar. O temor do Senhor é algo poderoso que nós precisamos praticar. Não é ter medo de Deus. Temor é reverência, respeito, amor, adoração. Então, o Senhor só concede a sua intimidade para aqueles seus servos que o temem. Então, eu quero dizer que se você quer ter mais intimidade com Deus, procure desenvolver mais e mais o temor do Senhor na sua vida, na sua família, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. A intimidade é uma relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade, ambiente onde se tem privacidade, tranquilidade e aconchego. É como você entrar no seu quarto com a sua esposa, fechar a porta para um momento de profunda intimidade, longe de tudo e de todos. Assim também deve ser a nossa intimidade com o Senhor. Eu costumo dizer, a palavra de Deus diz que quando a gente for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que vem em secreto vai te recompensar. Por que fechar a porta quando você entrar no seu quarto para orar? Porque esse tem que ser um momento único seu e de Deus. Nada pode interferir. Barulho, telefone, criança, rádio, TV, tudo isso tem que ficar fora. Então, quando você está a sós, você e Deus, aí você pode rasgar o seu coração, você pode chorar, você pode questionar as coisas, você pode reclamar, é só entre você e Deus. E aí, Deus que te ouve em secreto, vai também te recompensar em secreto. Então, eu costumo dizer que a intimidade é algo assim, muito profundo, muito íntimo, muito particular. E, lamentavelmente, muita gente boa não tem essa oportunidade. Por quê, meu pastor? Porque vive no corre-corre, para lá e para cá, não tem tempo para nada, é só agitação, correr para ganhar dinheiro. Meu amado, enquanto mais você correr atrás do dinheiro, mais ele foge de você. A Bíblia nos afirma, em Deuteronômio 28, 1 e 2, que a bênção do Senhor vai te perseguir. Aonde você for, a bênção de Deus vai atrás de você. Então, se você está tendo que ir atrás da bênção, tem alguma coisa errada. Esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é
a bênção do Senhor vai te encontrar. E eu tenho experimentado isso na prática da minha vida, porque a minha vida tem sido um milagre todo dia. Então, eu tenho aprendido a descansar, a esperar, crendo e sabendo que Deus é fiel. E Ele tem o maior prazer de me abençoar, o maior prazer de alcançar a minha vida com as suas bênçãos. Agora, como é que eu posso desenvolver essa intimidade com o Senhor? Conhecendo-o muito mais e mais. Por exemplo, Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. Amado, pense numa situação extremamente maravilhosa. Os nossos pais, Adão e Eva, tinham diariamente o privilégio de, ao final do dia, no final da tarde, receber a visita do próprio Senhor lá no jardim para estar com eles, conversar com eles, aproximar a intimidade. Então era um período extremamente maravilhoso. Mas houve um dia que Adão resolveu desobedecer a Deus. Ele e a sua esposa comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele dia, Deus já sabia do acontecido. Porém, Deus é fiel. E ele foi se encontrar com o homem. Chegou lá, cadê o homem, cadê a mulher? E ele perguntou: Adão, onde estás? Adão falou: olha, eu ouvi a tua voz, mas porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E ele perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Você comeu da árvore que ordenei que não te comesse? E aí ele dá uma de João sem braço e fala assim: não, o negócio é o seguinte, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. E aí começou toda a saga das dificuldades que o ser humano passou a ter na vida, depois desse ato de infringir a lei do Senhor, de desobedecer a ordem do Senhor e ainda mentir para Deus. Porque, na verdade, Adão comeu porque ele quis. A Bíblia nos afirma que a Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não. Adão estava consciente da sua missão e deliberadamente ele decidiu desobedecer. Mas, ao invés de assumir a sua culpa, pedir perdão, se arrepender, não, ele bancou o durão. Ele chegou para Deus e falou assim: o Senhor é culpado, porque se o Senhor não tivesse me dado aquela mulher, eu não teria comido. Mas Deus não nos impede de nada. Deus sempre nos dá a liberdade de escolha. Querido, você e eu pecamos porque queremos pecar, porque Deus nos dá a opção de não pecar. Por isso que eu acho que a tentação é uma das melhores coisas que pode acontecer com o ser humano. Porque na tentação você se dá a oportunidade de dizer não ao pecado e sim para Deus. Lamentavelmente, os nossos pais não ouviram a voz do Senhor, não obedeceram e por isso eles foram expulsos do paraíso. Olha que situação terrível. E o que é pior, desencadeou no planeta, nos homens e mulheres, um problema seríssimo de pecado que se transferiu através do DNA de Adão, porque Adão até então era um homem santo, um filho de Deus, não tinha pecado, e a partir do momento que ele pecou, aí todos os filhos de Adão passaram a ser pecadores. Por essa razão é que Jesus Cristo não pôde ser gerado por homens, ele veio da semente do Espírito Santo, que é uma semente santa. Por isso Jesus é o único homem que nasceu sem pecado e viveu sem pecado, morreu sem pecado, porque nele permanece a divina semente do Pai Celestial. Então, o que é que aconteceu com Adão? O principal objetivo da criação do homem foi para ter comunhão com Deus, visto que todos os dias o Senhor ia ao jardim para se encontrar com o homem, para se relacionar, para ter comunhão e intimidade. Imagine você todo dia na viração do dia, por volta das 17, 18 horas, momento em que o sol se punha,
Deus ia ao Jardim do Éden para se encontrar com Adão e Eva e saber das novidades do dia. Olha que Deus maravilhoso que se preocupa com as mínimas coisas da nossa vida. Veja, hoje não é diferente, meu amado. Deus continua tendo um imenso desejo de ter comunhão com você e comigo. Se nós não estivermos tendo um tempo com Deus, certamente estamos fora do propósito. Lamentavelmente, o ser humano está buscando outras coisas. Há uma palavra do Senhor muito poderosa que eu amo, que é Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali o Senhor tem um diálogo com os discípulos a respeito das provisões, o que comer, o que beber, o que vestir. Então o ser humano tem todas essas preocupações, mas Jesus fala assim: olha, deixa isso quieto, porque vosso Pai sabe do que você precisa antes que você peça. Então, o que é mais importante é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem muito crente que conhece essa palavra, que já pregou essa palavra, que sabe essa palavra de cor salteado, porém, não exercita essa verdade na sua vida. Por quê? Essas pessoas vivem correndo para cima e para baixo, não tem tempo de ir ao culto, não tem tempo de ir numa célula, não tem tempo de ir numa vigília, não tem tempo de ir numa reunião de oração. Por quê? Porque está correndo atrás do dinheiro. Querido, isso é um equívoco. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mas ele foge de você. Simples assim. Agora, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas, querido, serão acrescentadas. Para de procurar as outras coisas. Não tem dado certo. Você está cansado, você está estressado. Você não tem tempo para a família, não tem tempo para a sua esposa, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para você e não tem tempo para Deus. Então você está perdendo tempo. No reino de Deus, amado, as coisas funcionam exatamente como a palavra descreve. Não adianta você inventar. Tudo que tinha que ser inventado já foi inventado. Agora você tem que praticar os princípios para poder viver feliz, tranquilo e sossegado. Então veja bem, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você relaxa, você descansa, você confia, você espera. O relacionamento é um ato de estabelecer uma ligação, uma conexão com alguém. A relação pode ser amorosa, afetiva, de amizade ou de intimidade entre pessoas. Então Deus está buscando homens e mulheres que disponham de tempo, que valorize a presença do Senhor, que busque a intimidade e a comunhão. E por mais que você seja um cristão espiritual, você precisa ainda mais desenvolver a sua intimidade, a sua comunhão com o nosso Deus. Você conhece a Deus de verdade ou você o conhece só de ouvir falar? Essa é uma pergunta muito questionadora. Eu gostaria de confrontar você com essa verdade. Em Jó 42, 5 e 6, Jó diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó foi um homem, amados, que obteve o testemunho do próprio Deus. Quando Satanás apareceu lá, ele perguntou: você conhece o meu servo Jó? E Satanás falou: claro, você cuida dele, você protege ele, você abençoa ele, é claro que eu conheço. Mas o Jó só faz isso porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor o cerca com uma sebe de proteção. Mas se você tirar sua proteção de Jó, ele vai te blasfemar. E o Senhor falou: é. Então tá bom, eu vou tirar a proteção do Jó e você está livre para tocar nele. Só não toque na vida. E a Bíblia nos conta que Jó perdeu tudo. Família, dinheiro, fazenda, gado, tudo. Ficou pobre. E aí ele jogou terra na cabeça e disse: bem, o Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Então esse é o homem
que a Bíblia está falando. Agora, imagine vocês que Jó fazia sacrifício toda semana para os filhos, para evitar que os meninos cometessem algum pecado. Você vê a natureza da religiosidade de Jó. Então Jó era um homem famoso, um dos mais ricos do Oriente. As pessoas iam até ele para tomar conselho. E no final da vida de Jó, ele dá a seguinte declaração: Senhor, na verdade, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, depois que eu passei por essa tribulação intensa, eu te conheço de comigo andar. Então, querido, isso é muito profundo. Se Deus falou isso de Jó, e Jó reconheceu que não o conhecia, imagina você e eu, que estamos aqui nessa vida correndo para lá e para cá, sem tempo para nada. Queridos, a melhor parte, quando o Senhor esteve na casa de Marta e Maria, a Marta estava correndo para cima e para baixo, tentando organizar a sua casa e preparar a refeição para Cristo. E Maria quedava-se aos pés do Senhor. E a Marta teve a cara de pau de dizer: Senhor, não te incomodas que essa Maria fica aí nos teus pés e não me ajuda aqui nos trabalhos da casa? E o Senhor falou: Marta, Marta, tu estás agitada com muitas coisas. Uma coisa só é o importante. E Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir os meus ensinamentos, que é sentar-se aos meus pés, que é ter comunhão e intimidade comigo, Marta. Então o Senhor censurou a postura de Marta, por ela pensar só em trabalho, 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 e ainda recriminou a sua irmã, que estava aos pés de Jesus. Isso é ter intimidade com o Senhor. Então Jó não é diferente. Depois de tudo que ele passou, ele reconheceu que ele era apenas um religioso. Conhecia a Deus, sim, de ouvir falar, mas ele não tinha intimidade, ele não tinha comunhão, ele não tinha algo mais íntimo com o Senhor, como ele teve depois do seu tratamento, que foi muito duro, muito árduo. Jó passou por experiências tremendas para que conhecesse a intimidade com Deus. E ele disse: Deus, me perdoe, porque eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me humilho e me arrependo no pó e na cinza. E olhe, o que antes dessa experiência Deus já havia dito, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, as experiências difíceis que passamos no nosso dia a dia são oportunidades para conhecer melhor a Deus, os seus desígnios para as nossas vidas. Até porque, no final, Deus sempre está certo. Então, na altura dos meus 72 anos de vida, eu reconheço cada vez mais que o melhor lugar de você e eu estarmos é no centro da vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Isso a gente faz. Confia nele. Aí vem uma interrogação. E no final vem a resposta. E ele tudo fará. Mas para que ele faça tudo, primeiro você tem que entregar. Segundo, você tem que confiar. E não é fácil confiar. O Senhor chegou para Tomé, no dia que ele estava lá no mar da Galileia, disse assim: Tomé, porque me vistes, crestes? Senhor, eu creio. Pois é, Tomé, muito mais bem-aventurado são os que não me viram e creram. Então, meus irmãos, Deus é muito real, ele é muito vivo, ele é muito concreto. Não precisa você fugir, ir para lá e para cá. Simplesmente decida confiar. Confia no Senhor, porque Ele tudo o fará. Veja, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele falado, não o cumprirá. Tendo Ele declarado, não o fará. Então, meus amados, nós temos a Bíblia, que é a fonte inesgotável do conhecimento da ciência e das revelações de Deus. Portanto, seja inteligente, abra mão dos seus achômetros, abra mão da sua vontade, abra mão dos seus propósitos, mas se firme no que nos afirma a palavra de Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E o que eu mais preciso é buscar
um conhecimento mais aprofundado de Deus. Eu gosto muito ali daquela palavra de Oséias 6,3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Veja, tem muita gente que tem uma experiência com Deus e acha que já conhece a Deus na intimidade. Meu irmão, nada mais equivocado. Deus, o conhecimento sobre ele é tão imenso, é tão profundo, é tão inesgotável, que aqui nessa terra, no nosso corpo humano, com a nossa mente humana, jamais nós vamos conhecer a Deus na sua totalidade. Então nós conhecemos, amados, apenas vislumbres do caráter, da intimidade, da bondade, do amor do nosso Deus. Porém, ele diz que conheçamos e prossigamos. Querido, o maior desafio da minha vida pessoal é conhecer mais de Deus. Por isso eu participo de seminário, de palestra, de pregações, de reuniões de célula. Tudo o que eu puder fazer para aumentar o meu conhecimento sobre Deus, eu faço. Por quê? Deus nos fala, amado, de diversas maneiras. Você pode aprender sobre Deus até como uma criança, na simplicidade do seu ser, na ingenuidade da sua cultura infantil. Você pode aprender como uma criança, com os pássaros, com os animais, com os fenômenos naturais que existem na Terra. Então Deus nos comunica de muitas e muitas maneiras. Portanto, não se prenda numa única fonte, numa única condição de achar que você já conhece a Deus. Nós ainda não conhecemos a Deus como deveríamos. Mas a boa notícia é que quando nós chegarmos na glória, nós vamos conhecê-lo como ele é. Aí nós seremos iguais a Jesus e vai ser pura glória, pura majestade, pura louvores lá na região celestial. Portanto, meu querido, minha querida, entenda muito isso, que nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento sobre Deus, porque Deus é infinito. E ele deseja que eu e você o busquemos de coração puro, com integridade, com dedicação, com fome e sede do Senhor. Eu gosto muito que o salmista fala: assim como a corça anseia pelas fontes das águas, as corças correm nos desertos da Judéia, e lá não tem água, então ela corre buscando uma fonte, um oásis, um lugar onde ela possa tomar água, se refrigerar. Ele diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim também anseia a minha alma por ti, Senhor meu, Deus meu. Então, nós precisamos ter fome de Deus, nós precisamos querer Deus mais e mais. Essa é a única coisa que você pode buscar com intensidade e que vai agradar o coração de papai, tá? Então, o ser humano é incrível. Tem algumas poucas experiências com Deus e já acha que conhece muito a Deus e que não precisa mais se aprofundar no conhecimento do Senhor. Eu gosto muito de 1 Coríntios 8, 1 e 2, que diz: aquele que pensa que sabe tudo, ainda não aprendeu como deve saber. Por quê? O conhecimento incha, né? Traz orgulho, mas o amor edifica, o amor é maravilhoso. Então, meus amados, não seja orgulhoso, não seja prepotente, não ache que você já sabe tudo, porque no fundo, meu amado, você não sabe nada. Então seja humilde, como Jesus é humilde. E aí você vai encontrar descanso para a tua alma, refrigério, né? Porque o fardo do Senhor é suave e leve, do inimigo é pesado. Então, busque mais e mais conhecimento, comunhão, intimidade com o nosso Deus. Agora, a grande pergunta é: como podemos nos conectar a Deus? Através da oração. E o que acontece quando nos conectamos com Ele? Ele muda a nossa sorte. Olha que notícia maravilhosa o Senhor nos está dando nesse momento. Jeremias 29, 12 a 14 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui está o segredo, aqui está a revelação do mistério, aqui está uma chave poderosa que nos ensina como poderemos nos conectar com Deus, conhecer mais a Deus, se aproximar mais de Deus. Então me invocareis. Invocar é clamar, chamar, pedir. Passareis a orar a mim. A oração, meu amado, é o veículo que lhe conduz à intimidade com o Senhor. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor sempre ouve a nossa oração. Ele pode até não responder na hora, depois, ou simplesmente não responder. Mas que ele ouve, ouve. Então, não fique nesse paradigma de, eu não vou orar porque Deus não me ouve. Deus ouve. Sabemos que Deus não ouve a pecador. Essa versão não é a melhor versão da Bíblia. Sabemos que Deus não atende a pecadores. João 9,31. Deus ouve a oração de todos, porém, ele se reserva o direito de responder quando e na hora que ele quiser e da maneira que ele quiser. A você e a mim não cabe questionar esse particular que é único e exclusivo de Deus. Então, você chama, ora e eu responderei. Ouvirei. Olha o detalhe, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Querido, Deus é um Deus pleno. Deus é um Deus total. Ele diz que você tem que amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e todo o seu entendimento. Se você não aplicar toda a sua energia, toda a sua dedicação, todo o seu tempo, todo o seu envolvimento para buscar o Senhor, ele não vai te ouvir. Aqui é clara. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Não é a qualquer momento, não é a qualquer hora. É quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, eu gosto mais do que ele diz em seguir. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, se Deus não se deixar achar, você nunca vai encontrar Deus. Por quê? Porque ele é Deus, ele habita no alto e sublime trono, mas ele habita também no coração dos contritos e abatidos. Então, observe, quando você quer buscar a Deus, tem que ser com intensidade, com todas as suas forças, com todo o desejo do seu coração. Então, Deus vai ouvir o seu clamor, o seu pedido, a sua súplica. E o que é mais importante? Fará mudar a vossa sorte. Deus só muda a sorte daqueles que o encontram. Quando ele se deixa achar, ele então vai mudar a sua sorte. Você quer ter a sua sorte mudada? Não adianta jogar na loteria, na loto, na Mega Sena, nada disso funciona. Você procure ter um encontro real com o Senhor. E aí, ele, o Senhor, fará mudar a tua sorte. E aí ele fala que vai congregar de todas as nações, todos os lugares, tal. Eu fico impressionado com o desinteresse do povo de Deus sobre a oração. Você chama para uma reunião de oração, ninguém vai. Mas chama para um churrasco, aí lota. Se você convidar alguém, é que está escrito aqui, convide a turma para orar. E aí você vai ver meia dúzia de gato pingado, geralmente as pessoas que você já pode contar. Orar é falar com Deus, me ligar a Deus, me conectar com Deus. Por isso, como isso não mexe com as pessoas para esse encontro maravilhoso com Deus? Como isso não mexe as pessoas para o encontro maravilhoso com Deus? Só posso entender que a ausência das pessoas às reuniões de oração é causada de uma total falta de conhecimento de quem é Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa aqueles que nos ouvem.
aquilo que eu não fui capaz de mencionar. O Espírito Santo complete a obra no coração dos meus irmãos. E a ti, papai, desde já, te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.